Olá, bom dia, meus amigos. Paz do Senhor possa estar com todos. É um grande privilégio e bênçãos de Deus estarmos aqui no quarto dia da semana, né? Quarta-feira, e louvamos a Deus que nos guarda, nos protege de todo mal. Nós vamos abrir a palavra do Senhor para mais um momento de meditação e agradecemos a todos que têm participado dessas meditações, têm partilhado. E também louvamos a Deus pelas pessoas que têm se inscrito no nosso canal para poderem receber as meditações a tempo e hora, né? Não dependem da partilha dos outros, mas já recebem no primeiro momento em que a meditação está disponível. Por isso, desde já quero convidar aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal a fazer inscrição. Subscreva aí ou inscreva-se no nosso canal para que você seja o primeiro, seja notificado de mais um momento de meditação quando estiver pronta às 5h30 de cada manhã. Vamos orar para nós abrirmos a palavra do Senhor. Santíssimo Eterno Deus, nós te agradecemos e louvamos pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Aqui estamos nós para mais um momento de meditação. Queremos pedir que o teu Espírito nos ajude e nos dê entendimento. Fique conosco e cerca-nos com a tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amigo, ontem nós vimos as 3 mensagens angélicas e vimos a importância dessas mensagens para nós. Essas mensagens, ou as 3 mensagens angélicas, definem algo tão importante para os nossos dias. Em especial, nos aponta de que Deus tem um povo fiel nos fins dos dias, no fim do tempo, antes da volta de Jesus, que manterá fiel aos princípios de Deus e os seus mandamentos, não aceitando os ditames da besta ou da fera. Agora, vamos entender o Apocalipse 14, verso 12, antes de 1888. O que a Igreja Adventista, antes de 1988, entendia ou definia ou compreendia sobre Apocalipse 14, 12? Então diz que durante cerca de um século, o cabeçalho da Review, ou da Revista Adventista, citou Apocalipse 14, verso 12, o texto-chave da teologia adventista. Com o passar do tempo, percebeu-se que as divergências em Minneapolis se centravam na compreensão de Apocalipse 14, 12. O que diz Apocalipse capítulo 14, 12? Nós já lemos ontem, eu volto a ler, que diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, antes de 1888, havia um consenso entre os adventistas sobre a interpretação desse texto de Apocalipse 14, 12. Em abril de 1850, Tiago White tinha dado um modelo para sua compreensão, para compreender o que esse texto quer dizer. Ele mostrou que o versículo 12 tinha 3 pontos principais de identificação. Primeiro, apontava para um povo que, apesar do desapontamento na década de 1840, devia ser paciente na espera do regresso de Jesus. Devia ser paciente. Segundo aspecto, esse povo tinha obtido a vitória sobre a besta ou a fera, a sua imagem e a sua marca, e está selado com o selo de Deus vivo por guardar os mandamentos de Deus. E o terceiro aspecto, este povo era firme, guardava a fé, como um corpo de crenças, arrependimento, fé, batismo, ceia do Senhor, lava-pés dos santos, etc. Tiago White enfatizou que guardar a fé era guardar os mandamentos de Deus, ser fiel aos princípios de Deus, assim como Jesus também foi fiel aos princípios do seu Pai, assim como Jesus obedeceu os mandamentos do Pai. Em 1868, Tiago White foi claro ao escrever que só existe uma coisa que esse termo se pode referir, a saber, os preceitos e doutrinas do nosso Senhor, conforme registrado no Novo Testamento. Então, essa era a fé que Paulo testifica que mantinha quando ele escreveu para Timóteo, lá descrito em 2 Timóteo 4:7. Da mesma maneira,
era John Andrews lembrado que a fé de Jesus é mencionado como sendo guardada da mesma maneira que os mandamentos de Deus. Então, o que é que os adventistas antes de 1888 compreendiam? Eles compreendiam que a fé de Jesus, como diz lá o Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Esta fé de Jesus consistia em obediência aos todos os princípios de Deus, tal como os apóstolos eram fiéis aos princípios de Deus, tal como Jesus foi fiel. Então, o povo de Deus devia ter a fé de Jesus, fé que leva à obediência a todos os princípios da palavra de Deus. Continuando, diz que para Andrews era tão importante guardar ou obedecer aos mandamentos de Deus como as ordenanças de Jesus. Outro pioneiro da teologia adventista, Rowell Cottrell, tinha a mesma oposição. Ele dizia que a fé de Jesus é algo que pode ser obedecido ou guardado. Tudo quanto somos solicitados a fazer para sermos salvos do pecado pertence à fé de Jesus. Pertence à fé de Jesus. A terceira mensagem angélica requer fé em toda a verdade revelada, obediência a toda a lei moral e a todos os atos de obediência da fé ensinados por Cristo e os seus apóstolos. Mas, amigos, reparem que o texto bíblico não está a incentivar, nem a teologia aqui apresentada está a incentivar a uma obediência pelas nossas próprias forças, mas tudo baseado na fé. Porque a verdadeira obediência vem através da fé nos méritos de Jesus Cristo. A verdadeira obediência vem do amor. Jesus foi bem claro em dizer: se tu me amas, guardas os meus mandamentos. Portanto, antes de 1888, quase todas as interpretações adventistas de Apocalipse 14:12 viam a fé de Jesus como um conjunto de verdades a ser acreditado e seguido. Porém, com frequência, aí está o grande equívoco, os adventistas não perdiam tempo com essa parte do versículo. Enfatizavam mais o guardar os mandamentos. Repare que o texto bíblico diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Chegou um ponto em que os adventistas deixou de focar a questão da fé, a obediência pela fé, e apenas focalizou a obediência, que é guardar os mandamentos. E isso fez com que ficou na mente de muitos que nós temos que obedecer para viver, quando nós devemos ter fé para obedecer. Viver uma fé obediente. Viver uma obediência baseada na fé de Jesus. A fé nos méritos de Jesus. Por isso que eles, em vez de enfatizar a questão da fé em Jesus e fé de Jesus, que é quase a mesma coisa, passaram a enfatizar mais a questão de guardar os mandamentos. Não admira que essa interpretação e exagerada ênfase, sobretudo de Butler e Smith, tenham conduzido o adventismo tradicional ao legalismo visível em 1888. Porque, meus amigos, obediência aos mandamentos de Deus, fora dos méritos de Cristo, é legalismo. Toda obediência tem que vir pela fé nos méritos de Jesus, porque nós jamais conseguiremos obedecer nada dos princípios da Bíblia Sagrada, nada dos princípios de Deus escritos nas suas sagradas palavras, se não for pela fé de Jesus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. É preciso nós termos fé no mérito de Cristo. E o texto de Apocalipse 14, verso 12, enfatiza bem claro que os perseverantes, os pacientes, que vão vencer a besta, que vão permanecer fiéis até a vinda de Cristo, obedecendo os seus mandamentos, têm a fé de Jesus. Eles obedecem mediante a fé. Eles não obedecem pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Meus amigos, na realidade,
Termos como guardar, obedecer, fazer, lei e mandamento significam a contribuição adventista para o que nós dizemos o cristianismo. Para o que nós dizemos não, para o cristianismo. Contribui muito. Mas deveria ser equacionada sob a direção do Espírito Santo com a fé evangélica de Jesus, da Assembleia de Minneapolis. Tudo isso deveria ser equacionado, guiado pelo Espírito Santo, com fé evangélica de Jesus. Esta fé que vence, essa fé que motiva as boas obras, essa fé que motiva a obediência, essa fé que nos leva a viver uma vida santificada em Cristo Jesus. Porque sem isto, tudo passa a ser nossos esforços, e os nossos esforços é chamado trapo de imundícia. Esta manhã, Deus quer nos revelar a sua vontade, seu propósito. E Ele quer que nós entendamos que o verdadeiro povo de Deus são os que permanecerão fiéis aos seus princípios, à sua lei, mediante a fé nos méritos de Jesus. Que Deus nos ajude a buscar dia a dia, crescer nesta fé, nesta graça, e, mediante esta graça, busquemos a obediência e a santificação que Cristo pode operar em nós, como disse Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Eu posso obedecer, posso guardar, posso andar nos princípios de Deus, enquanto Cristo é a minha força pela fé que eu tenho nos seus méritos. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado porque, pela tua graça, o Senhor não permitiu que o seu povo ficasse completamente equivocado. É claro que Satanás operou nesse sentido de poder desviar-nos da ênfase daquilo que é mais essencial para a nossa vida espiritual e focalizarmos apenas naquilo que sem fé não podemos obedecer, que é os teus mandamentos. Por isso, ó Pai, suplicamos hoje que nos ajude a ter uma fé firme, que a nossa vida possa ser uma vida guiada pelo Espírito Santo e, mediante a fé nos méritos de Cristo, podemos permanecer fiéis a todos os teus mandamentos, a todos os teus estatutos, a todos os teus preceitos, vencendo e vencendo até que Cristo volte. Fique conosco o dia de hoje, guia os nossos passos ao longo do dia de hoje e tudo quanto faremos que possamos fazer pela fé nos méritos de Jesus. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, uma boa quarta-feira para ti. Amanhã nós continuaremos a estudar este assunto e vamos passo a passo delinear o Apocalipse 14, verso 12, no conceito da teologia adventista e compreendermos completamente o propósito de Deus para nós. Um grande abraço para ti, saudar a sua família. Volte amanhã aqui, a partir das 5h30, e já estamos transmitindo as nossas meditações. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.